Dando continuidade aí no que a gente tem feito nas quartas-feiras, vou falar para as irmãs, né, porque só tem irmãs, para as irmãs abrirem no livro de Atos, capítulo 4. Semana passada a gente falou sobre o capítulo 3 e hoje a gente vai falar um pouco a respeito do capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo muito interessante também do livro de Atos, porque ele conta um pouco de como a igreja naquela época ela reagia às perseguições, às lutas que eles passavam, né? Eles passavam por muitas provações, por muitos problemas, e esse texto mostra aqui pra gente como essa igreja enfrentou esses problemas e ajuda também a gente a pensar em como nós conseguimos passar pelos nossos problemas enquanto igreja. Qual é a forma que a gente tem que correr para tentar resolver todas as nossas dúvidas, nossas questões. Eu vou estar lendo aqui, eu vou ler parte a parte, do jeito que a gente faz, para não ficar também cansativo, até porque esse capítulo ele tem 37 versículos, é muito longo. Então, para não precisar ler tudo de uma vez, eu vou ler parte a parte, e aí a gente vai explicando picadinho, para a gente conseguir entender o que o texto quer dizer no geral. Então, olha só, obrigado, cara, obrigado mesmo. Vou tomar minha água aqui primeiro. Okay. E diz assim, eu vou ler primeiro do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Então, primeira parte do texto aqui, a gente já vê que, se os irmãos lembrarem do que a gente falou na semana passada, a gente falou que o apóstolo Pedro, mais uma vez, ele pregou para as pessoas que estavam ali em volta, e pregou dizendo que somente Jesus Cristo poderia ressuscitar dos mortos, e todo o poder daquilo que eles faziam era fruto da ressurreição de Cristo. A gente sabe hoje aqui que o maior evento da história da humanidade, todos os tempos, foi a ressurreição de Cristo. Para nós cristãos, muito mais, mas para o mundo inteiro a gente entende que foi esse o momento que mudou a história da humanidade. A gente pode dizer que há quem diga, não, foi a Segunda Guerra Mundial, foi a descoberta do não sei o quê, foi o acidente das Torres Gêmeas, o ataque às Torres Gêmeas, que foi o evento importante, mas o evento mais importante da nossa história da humanidade é a ressurreição de Cristo. Justamente porque era um evento inesperado, é um evento milagroso e é algo que partia dele mesmo. Então, ele, sendo o próprio Deus, ressuscitou dos mortos. E é isso que Pedro e João estavam pregando aqui. E era isso que causava problemas, porque esses homens aqui, que estão escritos aqui, né? No versículo 1 mesmo, logo no finalzinho, ele coloca, né? Enquanto Pedro e João vinham ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Esses saduceus, eles tinham muito problema com essa questão da ressurreição. Eles não acreditavam que uma pessoa podia ressuscitar dos mortos. Eles não criam nesse milagre. Então, para eles, ter dois apóstolos pregando a ressurreição, para eles era algo muito ofensivo, porque ia contra aquilo que eles acreditavam. E aqui eles mandam prender Pedro e João, justamente por terem pregado isso. Ou seja, já começa aqui um ataque à igreja. A igreja de Cristo, fundada por ele, que o Espírito Santo abençoou ela, agora está sofrendo a primeira perseguição por conta dessa pregação exclusiva na ressurreição. E aí, você pode perguntar, mas como esses homens podiam prender eles se eles não estavam cometendo crime nenhum? Os saduceus, eles eram responsáveis pelo cuidado do templo, eles eram responsáveis por tudo que envolvia o templo. E na cabeça deles, estar pregando algo que eles não acreditavam era uma forma de tirar a paz do templo, perturbar a paz do templo. Então eles tinham autoridade de prender os apóstolos se eles quisessem, e eles fizeram isso, porque na cabeça deles os apóstolos estavam tirando a paz do templo, deturpando a paz e a ordem ali do templo, né? E aí eles são presos por causa disso. Na continuidade do texto, eu vou ler agora do 5 até o 12, diz assim: No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém
com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam que os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a resposta do apóstolo Pedro, a pergunta, né, por que eles estão... por que vocês... Não, os sacerdotes perguntam para eles: em nome de quem vocês estão pregando? Porque nessa época era muito importante isso, né? Você tinha que ir em nome de alguém. A maioria das pessoas que pregavam em praça pública, não sei se vocês... Existe uma série na televisão chamada Roma, é muito antiga, passava assim, né? Nos tempos romanos, existia aquele homem que se chamava o Arauto. Tem até uma banda cristã, Arautos do Rei e tal. O que significa o Arauto? Nessa época não tinha TV Tribuna, né? Então, toda notícia que você queria que fosse transmitida, você passava para um homem escrito. Ele ia no centro da cidade, naquela época as cidades eram muito pequenas, não são que nem hoje. Ele ia no centro da cidade e começava a ler as notícias para todo mundo ouvir. O imperador aumentou o imposto. Houve um assalto na rua tal, não andem por lá. Então assim, tudo que acontecia, da mesma forma que a televisão faz isso com a gente hoje, nessa época também tinha o Arauto, que fazia isso. Tanto que o nome da banda, né, Arautos do Rei, Arauto do Senhor, não sei como é que se chama, é por causa disso. São mensageiros do rei, são aqueles que levam a mensagem que o rei quer transmitir. E, por isso, como Pedro e João estavam pregando para muita gente ali no centro, essas autoridades perguntaram: em nome de quem vocês estão falando isso? De onde vêm essas notícias que vocês estão transmitindo? E aí eles falam: de Jesus. De Jesus que vocês mandaram crucificar. De Jesus que ressuscitou dos mortos. Vocês estão chateados conosco porque nós efetuamos a cura num homem que precisava, em nome de Jesus. Mas ele ressuscitou dos mortos. E aqui, interessantíssimo esse versículo 12, porque ele é praticamente o centro da pregação dos apóstolos, né? Qual é o centro de tudo que eles estão fazendo aqui? Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a gente tem que pensar que Pedro e João aqui, eles estão sendo interrogados. O texto mostra aqui, nesse versículo 5, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém. Então, quando a gente lê anciãos, eram os líderes das famílias mais importantes. Os escribas eram os mestres da lei, aqueles que conheciam profundamente a Bíblia, o Antigo Testamento. E autoridades eram os saduceus, aqueles que eram responsáveis pelo cuidado no templo. Tem um personagem bíblico que a gente conhece, chamado Nicodemos, né, que tinha aquela dúvida se ele precisava nascer de novo, voltar para a barriga da mãe dele. Nicodemos, ele fazia parte desse grupo de mestres, de escribas, né, de homens da lei. Era um homem profundamente entendido a respeito dos temas da lei. Mas quando Jesus perguntou para ele, ele fez uma pergunta quase infantil. O mestre da lei perguntou: como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para minha mãe? O mestre da lei, perto de Jesus, é como se fosse uma criança. Não importa nada. E é isso que Pedro mostra aqui. Esse grupo, composto por 71 homens, né, como lá no livro de Números é instituído isso, né? Aqui nesse texto não está indicando a quantidade, mas a gente sabe que são 71, porque lá no livro de Números, no capítulo 11, Moisés dá as instruções para o templo e estabelece que tem que ser 71 homens compondo esse grupo. 70 membros comuns e um que é o presidente, que dá a ordem para todos esse grupo. Então, por que eu estou dizendo isso? Esses discípulos de Jesus aqui, eles estão sendo confrontados não com qualquer homem, não com qualquer autoridade, mas com as maiores autoridades da época. É como se nós aqui fôssemos debater com mestres, com doutores, homens que têm uma capacidade muito grande de conhecimento. E os apóstolos aqui falam com esse tipo de gente. Eles dão uma resposta muito boa para esses homens, que os deixa surpresos. Ainda mais, porque se a gente ver aqui no versículo 6 também, diz aqui,
com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João e Alexandre, e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Anás, ele era sacerdote na época que Jesus nasceu. Caifás era genro de Anás, da mesma família praticamente, né? Os romanos tiraram Anás e colocaram Caifás para ser sacerdote. Esse outro nome aqui que aparece, João, provavelmente é uma tradução errada para o nome Jonatas, que era outro filho de Anás também. Isso mostra um pouco uma crítica que o autor aqui de Atos está querendo fazer, porque parece que o templo, que antes era algo que era exclusivo do Senhor, agora parece que está fechado numa família só. É uma família só que controla tudo o que acontece no templo. Mandam, desmandam, agem como se o templo fosse deles. E não, o templo deveria ser do Senhor. Então, esses nomes aqui não estão aqui à toa também. A gente tem que pensar que a Bíblia, por mais complexa que ela às vezes possa parecer, por mais que a gente às vezes ache, mas por que tem a ver, Anás, Caifás, esses nomes todos aqui? Tudo aqui tem escrito com um propósito. Se está escrito, é porque alguma coisa Deus quis dizer para nós nesse versículo. Não existe versículo solto, perdido. Mesmo os livros mais estranhos da Bíblia que a gente pode achar, por exemplo, Cantares, de repente Ruth, né? Ruth, que o nome de Deus nem aparece no livro de Ruth. Como é que um livro desse, mas tem alguma coisa ali, algum princípio, algum valor que a gente consegue tirar. Então esses nomes aqui também não estão à toa. Um dos motivos para ter esses nomes aqui é também para mostrar que a Bíblia não é um livro de fantasia. Não são historinhas soltas. Eles aconteceram numa época. É a mesma coisa que eu dizer. Hoje eu estou em Brasil, em 2021, o prefeito da minha cidade lá, qual é o nome do prefeito de São Vicente? Caiamado. Em Santos é o não sei quem, Cubatão não sei quem é. O do Brasil, o do governo é o Dória, do governo é o Bolsonaro, assim. É uma forma de você contextualizar o lugar. Você está dizendo que ano que é, onde é, quem são as lideranças. Então esse texto de Atos aqui mostra pra gente também que a Bíblia, de fato, o que está sendo escrito aqui, aconteceu. É óbvio que pra gente, a gente lê, e a gente, pela nossa fé, a gente acredita no que está escrito aqui. Mas esse tipo de nome que é colocado aqui, ajuda para a gente até defender a Bíblia externamente, para aqueles que questionam a validade da Bíblia. Não, mas a Bíblia aconteceu. Está dizendo aqui, era na época do sacerdote tal, personagens reais, pessoas reais, né? Então, isso ajuda também na hora da gente entender o texto bíblico. E essa resposta que Pedro dá, né, está mostrando para eles aqui, né? Eles são, de certa forma, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no versículo 11. Ele diz aqui, né? Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram. Ele é a pedra angular. Então, esse texto ele é uma referência ali a Salmos 18. Não vamos ler porque está muito distante assim, estou sem o slide, mas esse texto de Salmo 18 diz isso, que o Messias, ou seja, aquele que seria o Filho de Deus, ele viria, ele era a pedra angular e ele seria rejeitado pelos construtores. É uma espécie de, não vou dizer piadinha, mas é uma espécie de trocadilho com eles, dizendo assim: vocês são os construtores, vocês tinham a pedra angular, a pedra que ia ficar embaixo da construção de vocês, e por ela vocês construiriam o prédio. Como é que se chama essa pedra? É sapata, né? A sapata do prédio é Jesus Cristo. Só que eles ignoraram essa pedra que era Jesus. Jesus Cristo é a base da nossa fé. Ele é a base da nossa igreja. Obviamente que aqui, se a gente falar literalmente no nosso prédio, a gente tem uma estrutura, uma pedra aqui embaixo que mantém a estrutura de pé. Mas o que mantém a igreja de pé, espiritualmente falando, é Jesus Cristo. É nos ombros de Cristo que a igreja se sustenta. É Ele que carrega a igreja. Só que esse Jesus Cristo foi rejeitado por esses homens aqui, que agora atacam os apóstolos por curar um cara que estava ali precisando, que estava passando necessidades. Isso é o problema deles, né? E a resposta dos apóstolos aqui é que eles não parariam de continuar pregando, né? Se vê aqui, ó. Deixa eu ver. Isso. A resposta que os apóstolos dão para esses homens é de que agora eles são obrigados a continuar pregando, porque foi o Espírito Santo que se derramou sobre eles. Eles não tinham uma opção senão ir e pregar o Evangelho. Essas pessoas podiam tentar prendê-los, podiam tentar matá-los, mas sabendo que agora eles são servos do único Deus vivo e verdadeiro, eles não podem mais
Eles não podem mais recuar. A obediência deles, acima da lei, é Jesus Cristo. A gente vai falar mais um pouco disso aqui na leitura. Agora a gente vai ler, eu vou ler aqui, do 13 ao 18, que é quando o Sinédrio, eles intimidam os apóstolos, né? E ele coloca aqui, ó: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do Sinédrio, discutiam entre si, dizendo: o que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais esse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram e disseram-lhe de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Então, novamente, esse grupo de homens perguntou a Pedro e a João em nome de quem eles estavam pregando. Pedro não só responde isso, mas responde que Jesus Cristo é o único em quem a salvação é possível. Só que ele responde todas as perguntas do Sinédrio de forma bíblica, de forma coesa. E o Sinédrio aqui no versículo 13 mostra, eles perguntam, né? Eles ficam assim, ó: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Porque o que a gente tem de conhecimento de Pedro e João, de praticamente todos os apóstolos de Jesus, é que eles não eram homens doutores da lei como esses homens aqui que estavam interrogando. Pedro, por exemplo, era pescador. Era uma profissão de certo destaque na época, porque os pescadores ganhavam muito dinheiro, porque eles eram o centro ali da economia, naquela região que tinha muitos rios, muitos lagos e mares, né? Então o pescador era uma classe social muito rica, mas eles não tinham conhecimento profundo das leis, como se esperava aqui de um mestre da lei. Então a primeira coisa que os acusadores ficaram assustados é: como é que esses homens, que teoricamente não têm nenhum estudo, conseguem nos dar uma resposta tão profunda e tão correta? Eles só podem ter convivido com Jesus mesmo. Eles chegam nessa conclusão: não, tudo bem, essas pessoas andaram com Jesus. Talvez eles disseram isso, né? Porque eles lembraram do quanto era difícil argumentar com Jesus. Se a gente lembra do que a gente tem estudado lá no livro de Mateus, aos domingos, os fariseus sempre tentam debater com Jesus, sempre tentam pegar Jesus no pulo, tentar fazer alguma coisa com ele, e Jesus sempre tem uma resposta que pega eles de um jeito que eles não conseguem sair. Sendo o próprio Deus, né, sendo a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, era impossível que qualquer homem conseguisse debater com Jesus. Então, quando esse Sinédrio vê essa facilidade de Pedro e João em argumentar, eles pensaram: então acho que eles andaram com Jesus mesmo. Aprenderam direitinho como deixar a gente sem resposta nenhuma e sem argumento nenhum. Essa é a reação deles. Mas a questão toda aqui, o grande foco é que não era quem deu essa capacidade para Pedro e João foi o próprio Espírito Santo. Não era fruto da habilidade deles, não era fruto da capacidade que eles tinham intelectualmente falando, mas era um resultado, claro, da ação do Espírito Santo na vida daqueles que se dispuseram a pregar a palavra de Deus. É a mesma habilidade que nós podemos ter hoje. Eu não sei quantos irmãos já passaram por isso, mas eu já vi situações na minha antiga igreja, quando a gente saía para evangelizar assim, no bairro, às vezes tinha aquele irmão, aquela irmã, que você via que tinha uma dificuldade muito grande de falar, de se comunicar. Às vezes ela não sabia, tinha vergonha muitas vezes, mas quando saía para evangelizar, parecia que ela sabia tudo, falava de um jeito que, sabe, muito difícil da gente entender. Como é que a pessoa ela é tão quietinha na igreja, mas chega na rua, ela sai, fala assim, convence, explica? É a atuação do Espírito Santo, não é a capacidade da pessoa. Nós entendemos que o Espírito Santo é quem nos dá todas as nossas habilidades, sejam elas intelectuais, sejam elas de exercício, de coisas que a gente faz de atuação profissional também. Todas as nossas capacidades são aperfeiçoadas pelo Espírito Santo. Algumas coisas, poucas coisas, nascem com a gente como um dom, né? Mas a maioria dos dons, eles são dados pelo Espírito para que a gente use para o crescimento da sua igreja. E é isso que aconteceu aqui. Os apóstolos receberam esse dom, eles receberam o Espírito, e agora cabe a eles proclamar o Evangelho. Por isso, quando eles são intimidados aqui, para eles não tem problema nenhum desobedecer a lei. Porque se a lei vai contra Deus, então eu vou contra a lei também. Acima da lei dos homens
Está a lei de Deus. E, na continuidade aqui, no versículo 18 e 19, não, 18, colocou aqui, chamando-os, ordenaram que de modo nenhum falassem nem ensinassem o nome de Jesus Cristo. Por quê? Eles não podiam fazer mais nada. Nesse momento, a única coisa que eles podiam fazer com os apóstolos agora era ameaçar, só isso. Eles não podiam mais fazer nada com os apóstolos, porque na prática, eles sabiam que os apóstolos não estavam cometendo crime algum. Então, por que ele diz agora, se vocês pregarem aqui, ele ameaça dizendo, né? Não, de modo nenhum falem, nem ensinem no nome de Jesus. Isso que eles estão fazendo é uma artimanha, porque se Pedro e João agora pregassem, eles estariam violando uma regra dada pelo Sinédrio. Antes não existia regra para isso, mas agora que o Sinédrio falou, se Pedro e João pregassem, agora sim o Sinédrio teria um motivo para prendê-los. Ia dizer, bom, a gente falou para eles publicamente que eles não deveriam pregar e eles estão pregando, então agora a gente pode prender. Essa é a resposta do Sinédrio. Mas aí, na continuidade do texto, a gente tem ainda mais uma resposta do apóstolo Pedro. Eu vou ler aqui do 19 até o 22. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Então, o que está sendo mostrado aqui desse versículo? Nesse trecho, né, do 19 até o 22. Os apóstolos, sendo ordenados a não mais pregar o Evangelho, eles são muito claros em dizer para as autoridades: olha, se essa é a lei de vocês, eu vou ter que quebrar, porque eu vou continuar pregando o nome de Jesus, eu não vou deixar de pregar. E esse texto fala para a gente um pouco a respeito da nossa liberdade de consciência, de que nós, como cidadãos, não apenas cidadãos brasileiros, mas cidadãos do reino dos céus, nós temos a liberdade de consciência, nós somos livres para pensarmos e, obviamente, para que a gente coloque mais pensamentos de Deus na nossa mente. Nenhuma sociedade pode privar isso. Nenhum governo, nenhuma polícia pode proibir a tua consciência de estar próxima de Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui nessa pregação. O livro de Atos, acho que eu já disse isso algumas semanas, mas o livro de Atos, ele é muito claramente dividido. Dos primeiros capítulos, acho que do capítulo 1 até o capítulo 7 ou 8, nós temos as pregações do apóstolo Pedro, que é o protagonista dessa primeira parte do livro de Atos. No meio do livro de Atos, a gente tem a pregação de Estevão, a famosa pregação de Estevão, que leva ele a ser apedrejado. E no final do apedrejamento de Estevão, aparece um personagem ali chamado Saulo. Saulo estava no apedrejamento de Estevão, e a Bíblia diz que Saulo consentia com aquele apedrejamento. A palavra consentir, para a gente, tem um significado apenas de incentivar, apoio. Eu consinto, tenha meu apoio, eu concordo com isso. Mas na Bíblia, a palavra consentimento tem a ver em você também ter uma ação ativa naquilo. Então, provavelmente, Paulo também ele participou do apedrejamento de Estevão. Sem dúvida. O que torna o apóstolo Paulo é a mesma pessoa. Saulo que virou Paulo depois. Aí ele ainda era Saulo nesse período, né? E isso aconteceu. Então, essa transformação que o Espírito Santo produz. Um homem que era literalmente um assassino de cristãos passa a ser então um pregador. E aí a outra metade do livro de Atos foca na pregação do apóstolo Paulo. As viagens missionárias, Barnabé, as viagens que ele faz para Roma, até a sua eventual morte, que o livro de Atos não conta a morte do apóstolo Paulo. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque a gente tem aqui, nessas pregações, não são apenas pregações para aquele momento. Elas servem, obviamente, para esse contexto aqui, mas, acima de tudo, elas aplicam para nós hoje. Porque a pregação do Evangelho, por mais que ela tenha sido dada numa cultura dos judeus, dos gregos, é algo que serve para a gente ainda hoje. Nós servimos a um Deus que é acultural. Ele não está em nenhuma cultura, ele está a todas. Todos. Você pode ser um índio, você pode ser um judeu, você pode ser um brasileiro. Deus pode ser seu Deus. Ele continua lá. Não é exclusivo para um povo.
Essa é a importância dessas pregações aqui. Óbvio que eles estão aqui, Pedro está pregando para um grupo de judeus, está pregando para uma sociedade muito específica daquele momento, mas essa pregação tem impactos em nós hoje. Um exemplo disso é até o próprio apóstolo Paulo, que era um judeu, mas foi chamado por Deus para pregar para os não-judeus. As cartas que a gente tem aqui de Paulo, por exemplo, Efésios, Filipenses, Colossenses, são cidades que não são judias, são cidades pelo mundo afora. Essa é a importância do Espírito Santo. O Espírito Santo caiu, derramou-se sobre Paulo, né? Jesus chamou Paulo ali pessoalmente, né? Por que você me persegue? E aí ele se vê nessa mesma situação que Pedro está. Jesus me chamou, eu não tenho opção, eu tenho que ir. E ele vai e leva. E uma curiosidade a respeito do nome, porque minha princesa falou, vou ter que falar. Saulo e Paulo, eles são o mesmo nome. É o mesmo nome. A diferença é que Saulo é a versão hebraica, né? Porque na Bíblia é o mesmo nome que Saul. É o mesmo nome, só que eu não sei por que colocaram aqui o O no final, mas o nome dele era Saul. Mas aí traduziram, colocaram Saulo, né? Justamente. Saulo de Tarso, mas o nome dele é o mesmo que do rei Saul, né? Porque o rei Saul era da tribo de Benjamim, Paulo também era da tribo de Benjamim e tal. Então provavelmente os pais de Paulo quiseram homenagear o rei Saul, que era da mesma tribo que eles, então ficou Saul. E Paulo é a versão grega do nome Saul. Quando Deus muda o nome, na verdade ele não está mudando o nome, ele só está dizendo que a partir de agora as pessoas tinham que conhecer ele pelo nome grego, porque ele ia pregar para cidades gregas. Então agora ele não era mais o Saul, o hebreu. Agora ele era o Paulo, com o nome de grego, indo pregar para os gregos. É a mesma coisa que você pegar a Bíblia, por exemplo, João. No Brasil é João, mas se você vai para os Estados Unidos, é John. É o mesmo nome, só que em traduções diferentes. Então Saulo e Paulo é a mesma coisa, exatamente o mesmo nome, então ele não mudou de nome. Só na hora de pregar que ele tinha que colocar essa outra tradução para ser inserido no mundo onde Deus tinha enviado ele para pregar o Evangelho. Então, sobre essa questão também das leis, que é uma coisa que a gente também precisa pensar, né? A lei de Deus está sempre acima da lei dos homens. Por exemplo, alguns países, como a China, por exemplo, outros países daquele canto lá do mundo, né? Bíblias são proibidas. Você não pode entrar com Bíblia em lugar nenhum. Se alguém te vê com Bíblia, você pode ser preso, você pode ser morto. E aí, você vai respeitar uma lei dessa ou não? Os cristãos de lá, não. Os cristãos de lá colocam Bíblia escondido no carro, colocam na caçamba de caminhão e vai. Naquele país, eles estão cometendo um crime. Mas é um crime nessa lei dos homens. Mas essa lei dos homens, ela vai contra a lei de Deus. Então, sempre que existe uma lei humana que é contrária àquilo que Deus estabelece, os cristãos, obviamente, vão se colocar na contramão. Sempre. Então, por exemplo, se aqui no Brasil chegasse e falasse, não podem mais ter evangélicos no Brasil. Proibido. Não se pode mais ter crentes no Brasil. Nós íamos ser todos, eu pelo menos ia ser criminoso também, porque eu não ia obedecer essa lei. Eu ia continuar sendo cristão, mesmo que não pudesse se reunir na igreja, a gente ia dar um jeito de se reunir em outras casas, para tentar se juntar, como essa igreja aqui fazia. Esses primeiros cristãos faziam isso. Não tinha igreja, eles se reuniam nas casas. Então, é uma realidade que também a gente precisa ponderar. A lei dos homens, ela serve quando ela é justa, né, quando ela não fere os princípios da palavra de Deus, mas no momento que as leis desviam daquilo que Deus espera, no momento que as leis quebram mandamentos de Deus, a gente está fora. Por exemplo, né, até nos países, na Índia, por exemplo. Na Índia o homem pode ter quantas mulheres ele quiser. É legalizado. Mas nós, como cristãos, sabemos que isso é pecado. Você tem que ter uma pessoa só. Então, é isso que a gente tem que pensar. Se a gente vai para aquele lugar, a gente segue os princípios cristãos, não os princípios da lei deles. É isso que Pedro está mostrando aqui. Ele está dizendo, olha, vocês podem até dizer que eu sou criminoso por pregar o Evangelho, mas eu vou continuar mesmo assim, porque a lei de Deus é maior. E ele fala isso aqui, né? E, na continuidade aqui, também, o versículo 21 e 22, né? Está dizendo aqui, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que tinha acontecido. Ou seja, já tinha passado um dia aqui, desde que eles curaram aquele homem que estava paraplégico, e ainda assim as pessoas continuavam alegres e contentes com aquele milagre.
Então o Sinédrio olhou: se a gente fazer alguma coisa com eles, esse povo inteiro vai se voltar contra nós, porque o povo está do lado deles. O povo agora está vendo esse milagre. Então, isso é importante também da gente pensar, né? Os efeitos de um milagre são muito claros, a gente consegue perceber eles de forma prática aqui na vida dos apóstolos. Mas isso também produziu uma movimentação da multidão para defender os apóstolos dessas autoridades. Isso também é ação do Espírito Santo. Na continuidade, eu vou ler aqui agora do 23 até o 31. Diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu és soberano, Senhor, fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, esse texto é um dos mais bonitos da palavra de Deus, porque ele mostra qual é a reação de João e Pedro assim que eles foram libertos pelas autoridades. O versículo 23 coloca: uma vez soltos, procuraram os irmãos. Olha só que interessante. Quando eles foram soltos dessas autoridades, a primeira coisa que eles foram fazer foi retornar para a comunidade dos cristãos. Ou seja, o governo tinha proibido eles de pregar, e na hora que eles foram libertos, eles já voltaram para a comunidade dos crentes. Eles já voltaram para o aconchego do grupo que agora eles faziam parte. Os cristãos nessa época, como a gente pode ver, acontece isso até hoje, tá? Quando você se converte genuinamente, às vezes a sua família acaba se afastando. Isso acontece muito. Infelizmente acontece bastante, porque nosso país ele não é um país evangélico na sua raiz. A maioria das pessoas são católicas, ou pelo menos se dizem católicas, né? Porque na verdade o catolicismo no Brasil é quase como você acredita em alguma coisa? Sou católico. Às vezes a pessoa nem é, mas ela diz porque é tradicional aqui no Brasil dizer que é sem ser. Mas nessa época era pior ainda, porque nessa época era o judaísmo que imperava. Então, de uma família de judeus, né, que é criado naquela raiz, naquela tradição, e de repente você deixa de ser e vira cristão, muitos eram expulsos das suas casas. Muitos acabavam até se separando das suas esposas porque eram expulsos da sua família, porque realmente não aceitavam que fosse criado em outra religião. Aconteceram alguns casos nessa época, inclusive, de jovens de 15, 16 anos, judeus, que se converteram ao cristianismo e os pais os expulsaram de casa. Porque na cabeça de um pai judeu, um filho não judeu, não existe. Ou você é judeu, ou você não é meu filho. Então, sai fora. Então, essas comunidades cristãs eram muito comuns. As comunidades chamavam-se, né? As comunidades dos rejeitados. Eram rejeitados pelas suas famílias, pelo mundo, mas todos ali se juntaram no propósito de servir a Deus. Foram assim que as igrejas foram surgindo. E a primeira reação de Pedro e João quando saem das autoridades é voltar para essa região, ficar ali com os seus irmãos, os irmãos ali que foram rejeitados pelas suas famílias e que compunham essa nova sociedade. E o versículo 24 mostra aqui, né? Depois que João e Pedro contaram o que aconteceu, o que eles fizeram? Qual foi a coisa que eles fizeram juntos, antes de qualquer coisa? Diz aqui, ó. Levantaram a voz a Deus. Levantar a voz a Deus é orar. Oraram, todos juntos. Essa é a obra do Espírito. Antes de qualquer coisa, quando Pedro e João contaram para eles tudo o que aconteceu, esses debates no Sinédrio, os milagres, que eles foram presos e os sacerdotes vieram para julgar eles, e aí o Espírito Santo encheu e eles foram, né? Depois de eles falarem tudo isso, a reação do grupo é: vamos orar, vamos conversar com Deus. E nessa oração, a gente vê aqui no versículo 27, no 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, nessa oração, essa comunidade de fé
percebeu que tudo isso que acontecia com os apóstolos, tudo que acontecia com eles, foi predeterminado por Deus. Tudo isso fazia parte do grande plano de Deus para a salvação. Jesus Cristo vir, morrer, ressuscitar, eles serem perseguidos, os apóstolos serem perseguidos, tudo isso fazia parte do grande plano de Deus. E eles ainda assim glorificaram a Deus por isso. Nós, agora aqui, muitas vezes nós não temos essa maturidade de entender que cada situação da nossa vida, por mais difícil que ela possa parecer, faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente se depara com situações tristes, situações das quais a gente não espera, não quer que aconteça, mas mesmo nessas situações, Deus já pré-estabeleceu que você passasse por ela. Existe um propósito para tudo que acontece, um propósito que muitas vezes é invisível a nós. Às vezes uma pessoa muito querida se vai, morre, ou às vezes a gente perde o contato, ou às vezes uma pessoa que é um grande amigo seu, de repente trai você pelas suas costas, e a gente não entende como essas coisas acontecem, mas Deus diz, Ele já sabia de tudo. Nós somos pegos de surpresa, mas Deus não. E por isso nós servimos a Ele, porque é uma forma da gente dizer que a nossa vida está na mão daquele que sabe de tudo. Eu não sei de nada. Eu não sei daqui a 2, 3 dias o que vai ser de mim. Eu não posso saber, mas Deus já sabe. Deus já sabe onde o Lucas vai estar, já sabe onde a Elisandra vai estar, onde a irmã Alice vai estar. Deus já sabe de tudo. E é nesse Deus que nós confiamos. E é isso que os apóstolos, essa comunidade está dizendo aqui. Deus, a gente sabe que está difícil, a gente sabe que a perseguição é algo que para nós é muito triste, porque todo mundo aqui abandonou suas famílias para viver junto, só que agora a gente está sendo perseguido também, é criança, é velho, todo mundo está sendo perseguido, ninguém perdoa ninguém, mas a gente sabe que o Senhor predeterminou isso. E se isso está acontecendo conosco, é porque tem algo especial para acontecer, tem algo maior. E a gente sabe, né? Eles sabiam depois que era o céu, né? Esse era o descanso que eles tanto esperavam. E sabendo desse propósito, eles cada vez mais se sentiam motivados a continuar. Os apóstolos tinham isso muito em mente, porque eles aprenderam com Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando andava só com os 12, ele falou, eu vou morrer. E o próprio Pedro aqui falou, não, como é que o Senhor vai morrer? Como assim? Né? Pedro gostava de responder rápido Jesus, né? Às vezes sem nem pensar muitas vezes, né? Mas Jesus falava, calma, eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo. E agora esse mesmo Pedro, que antes era impulsivo, não pensava muito antes de agir, sempre tentando se mostrar para Jesus, mas sempre falhando, né? Agora ele se torna esse líder, espiritualmente falando, né? Um homem que agora, de fato, isso é irônico, né? Porque enquanto ele andava com Cristo, ele era desse jeito, ele estava com Cristo ali pessoalmente, e ele era desse jeito. Ele só passou a ser esse grande líder na igreja quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Aí sim, o Espírito Santo desceu sobre ele de fato, e ele se tornou esse grande pregador que a gente vê aqui, esse grande protetor desse rebanho aqui, dessas ovelhas, né? Porque Jesus Cristo pede isso para ele. Naquela passagem famosa, quando Jesus Cristo ressurreto, chama Pedro no particular assim e fala, Pedro, tu me amas? Aí, sim. Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro, sim. E aí depois Jesus fala, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Parece que só depois dessa conversa, com Jesus já ressurreto na frente de Pedro, aí que ele parece entender o papel que ele tinha que desempenhar na história da igreja. É um papel que, obviamente, que nós não vamos exercer da mesma forma, mas é um papel que é chamado para nós também. Eu tendo a acreditar que todos nós que estamos aqui, em algum momento, fomos chamados por Cristo dessa mesma forma. Jesus Cristo nos chamou e nós não tivemos como responder não, porque Ele chamou. Quando você é chamado por um chefe, quando você é chamado às vezes pelo marido, às vezes é chamado pelos pais, às vezes você pode até recusar, mas o chamado de Cristo ele é recusado. Uma vez que Cristo te chama, não adianta. Você pode até tentar fugir, mas Ele vai te buscar. A gente lembra da história de Jonas. Deus mandou Jonas para um lugar, ele não quis, mas Deus fez ele ir. O peixe, a tempestade. Então, o chamado de Deus, ele é irrecusável. E é isso que essa comunidade aqui entendia. Nos versículos 29 e 30, diz o seguinte, olha o que eles vão dizer aqui. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede-nos aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, a oração desse grupo aqui, olha o quão diferente é da nossa realidade muitas vezes. Eles não estão pedindo para que as ameaças parem.
eles não estão pedindo para que essa perseguição diminua. Eles estão pedindo para que Deus dê para eles mais ousadia, mais coragem, para que eles não tenham medo dessas adversidades. A gente tem uma tendência de orar sempre pedindo para que Deus tire a situação da nossa frente. Deus, eu estou com um problema ali, tira esse problema da minha frente. A gente não pede para Deus dar força para que a gente passe pelo problema, geralmente. Esses apóstolos aqui, essa comunidade, eles estão pedindo isso. Eles não estão pedindo, Deus, para com a perseguição, Deus, tira esses homens maus da nossa frente. Não, eles estão dizendo, dá para a gente mais ousadia, para a gente pregar para esses caras sem medo. Para a gente, mesmo tendo uma espada na nossa frente, ali um cara apontando um arco para a nossa direção, a gente continue a pregar o verdadeiro evangelho. Então, isso é um exemplo para nós. É algo que precisa trabalhar também no nosso coração. E parece que a resposta dessa oração dos apóstolos, ela já acontece no versículo 31. O versículo 31 diz aqui: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, eles terminaram de orar e o Espírito Santo manifestou ali uma ação e fizeram com que eles ficassem cheios, e não só cheios, mas que eles começassem a proclamar o Evangelho. A gente tem uma tendência, eu já falei disso também acho que 2 semanas atrás, quando a gente falou de Atos 2, que a maioria das igrejas por aí vende a ideia de estar cheio do Espírito Santo como aquelas coisas que a gente vê, a pessoa gritando, pulando, se jogando, caindo por aí, falando um monte de coisa, línguas diferentes. Mas aqui o que a Bíblia mostra, olha o que acontece quando eles ficam cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, uma vez que o Espírito Santo está em você, você anuncia. Essa é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo consiste em, uma vez que o seu coração foi transformado, agora você tenta fazer com que, através de você, sendo você um instrumento nas mãos de Deus, outros também possam ser transformados. E aí a gente chega na parte final aqui do texto, que é onde mostra mais um resumo de como vivia aquela comunidade. Só tomar uma aguinha aqui. Pode ser. Obrigado. E diz assim, do versículo 32 até o final, até o 37. Da multidão dos que creram, eram coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, obrigado. Vou tomar aqui já. Estou no 36. Então José, aqui os apóstolos chamavam Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, essa parte do 32 até o 37 é um resumo de como viviam as comunidades de fé. O que marcava eles ali, Eles eram unidos pela devoção ao Senhor e unidos pela devoção ao próximo. Isso faz a gente lembrar de quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus diz: amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o resumo do cristianismo. Então, uma vez que você ama a Deus e você ama os próximos, você cria essa sociedade aqui onde eles viviam, onde eles não tinham bens materiais acumulados e não havia pessoas pobres, porque o que está dizendo aqui é que os mais ricos vendiam o que eles tinham a mais e ajudavam uns aos outros. É claro que a gente está falando aqui de um mundo onde praticamente todo mundo era muito pobre mesmo. Se você não fazia parte do exército ou do governo, você era muito pobre. Então, mesmo eles aqui dizendo que não haviam pobres, o que o texto está querendo dizer, na essência, é que não faltava nada para ninguém. Ninguém tinha necessidade de roupa, de comida, de teto. Não existia essa necessidade, porque eles tinham dentro de si que, bom, eu amo a Deus, e por eu amar a Deus, eu tenho que amar também o meu próximo. E isso faz com que agora, eu não preciso ter demais para mim. Eu preciso ajudar os necessitados. Lembrando que era uma comunidade de rejeitados. Então, algumas pessoas precisavam dessa ajuda, precisavam ali estar juntos. Então,
É um cumprimento até de profecias antigas, onde nessa comunidade nova não haveriam necessitados. E aí, a Bíblia faz muito isso, né? Para dar um exemplo, ela coloca aqui no versículo 36 e 37, introduz um personagem muito famoso da Bíblia aqui, né? Mostrando que ele foi um exemplo também dessa generosidade. Diz aqui: então José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, né, levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e o depositou sobre os pés dos apóstolos. Então, o que parece aqui, né? Esses últimos versículos, eles trazem um pouco de dúvida, talvez, porque Barnabé, está dizendo que Barnabé era um levita. Só que se a gente lembrar, lá de Levítico, está dizendo que os levitas, eles não podiam ter terra, eles tinham que cuidar do templo. Então, como Barnabé, sendo um levita, vendeu o terreno dele, se ele não podia ter, sendo um levita, né? Mas se a gente vê ali no texto de Jeremias, eu não vou pegar aqui, porque já estamos no fim já, mas no texto de Jeremias 32:7, para quem quiser ver, está dizendo que Jeremias recomenda para que um dos profetas ali, para que um dos levitas, compre um terreno, mostrando que então não tinha mais essa preocupação. Os levitas agora, depois de muito tempo, eles podiam ter sim bens e terras para si, com o passar dos anos, né? Então demonstra essa prática de amor nessa igreja que a gente chama de igreja primitiva, né? Essa igreja bem antiga. E os irmãos, obviamente, já ouviram falar, né? Mas Barnabé também foi um dos grandes pregadores do Evangelho, né? Ele era um grande amigo nas viagens missionárias de Paulo, né? Provavelmente foi Barnabé que escreveu a epístola aos Hebreus, né? Que a gente não sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, porque o autor ele não se apresenta, mas provavelmente foi Barnabé, porque ele era um levita, ou seja, ele conhecia profundamente o templo e a religião judaica, e Barnabé também era um homem que andava muito com os apóstolos, então ele também conhecia bastante. 32:7. É só o versículo que mostra que, Jeremias está aconselhando um dos levitas a comprar um terreno, mostrando que a lei já não estava mais valendo tanto quanto eles achavam. Então, para a gente fechar, que eu já estou falando bastante aqui, a gente consegue fechar esse texto de hoje. Eu queria trazer algumas aplicações para nós lembrarmos, né? Coisas que a gente precisa trazer para a nossa vida, para que nós sejamos um pouco mais parecidos com o Senhor e que esse texto fale mesmo aos nossos corações, né? Primeira coisa de todas: somente Jesus salva. Eu sei que é algo que a gente escuta muito por a gente estar na igreja, mas saber que a nossa salvação depende única e exclusivamente de Jesus Cristo nos livra de uma série de outros problemas. Se eu sei que só Jesus me salva, eu não preciso de nenhuma outra coisa. Não é o templo, não é o som, não é a música, não é o negocinho sagrado que veio de Israel com óleo. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é único e Jesus Cristo é suficiente. Paulo, Pedro e João foram presos aqui só por pregar Jesus Cristo, que só nele havia salvação. Quem acusa a gente? Será que pode acusar a gente disso? Será que o nosso único problema é pregar Jesus Cristo? Será que podem dizer isso de nós? Será que podem nos acusar disso? Ou a gente tem se omitido? Segunda coisa: o Espírito é quem de fato opera na vida do crente. Eu falo isso toda a pregação de Atos porque é verdade. O livro de Atos ele devia ser Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o grande protagonista aqui. Todas essas pregações dos apóstolos, todos esses livramentos que acontecem, toda essa obra maravilhosa que a gente vê aqui, essa comunhão, esse compartilhamento dos bens, tudo isso é um fruto do Espírito Santo. Onde há o Espírito Santo, há o amor exclusivo a Deus e há o amor ao próximo. Esse é o fruto do Espírito. Não adianta você rodopiar, dar cambalhota na igreja e quando sai da igreja você não ama seu próximo, não ora a Deus. O fruto do Espírito, quem é cheio do Espírito Santo, tem essas duas características: ama a Deus e ama o próximo. Terceiro ponto: diante das adversidades, devemos orar pedindo coragem. Não pedindo a solução, mas pedir coragem para que a gente passe pelo problema. Os apóstolos e essa comunidade aqui, eles podiam muito bem ter pedido para que o Espírito Santo tirasse as pessoas da frente deles, tirassem esses perseguidores. E a gente sabe que o Espírito Santo e Deus teriam poder para fazer isso, se quisessem. Mas a oração dos apóstolos foi na contramão disso. Eles pediram para ter mais coragem, para ter mais ousadia. E é isso muitas vezes que a gente precisa trazer para nós. Diante dos problemas que a vida traz, que a gente ore para Deus pedindo ousadia, que só Ele pode dar. A verdadeira ousadia de ir enfrentar os problemas, sabendo que atrás de nós, ou na nossa frente, né, ou acima de nós, está Deus, que pode nos proteger. E a última
lição é amar a Deus e ao próximo, né? Os frutos do Espírito. O amor, ele é uma capacidade humana que não é interna apenas, ela é externa. Você não pode dizer que você ama uma pessoa e pronto. O amor ele é demonstrado em atitudes, perguntando se a pessoa está bem, né? Quando você diz algo para ela ou faz alguma coisa em prol dela, quando você demonstra um cuidado, demonstra um afeto. Não é só dizer eu amo. Isso qualquer pessoa pode falar. Se você fazer um gravador de voz, ele vai falar isso, pode falar isso toda hora para você. Você programa lá, ele vai falar para você, né? Ainda mais com a Alexa, né? Também. A Alexa pode falar toda hora que te ama. Se deixar, Alexa, de uma em uma hora fala que me ama para eu me sentir bem. Não quer dizer que um robô vai te amar. Mas o amor não é isso. O amor que a gente diz aqui, que é o amor que Cristo tinha pelos apóstolos, e ensinou eles a ter, e esse amor é o que faz com que a gente também esteja aqui, porque o amor de Cristo fez ele se sacrificar por nós, para que hoje nós fôssemos salvos e estivéssemos aqui. É um amor demonstrado com ações. Vejam, Cristo, para mostrar que nos amava, morreu por nós. Então é uma demonstração assim, muito clara de amor. Da mesma forma a gente tem que ser assim com os que estão à nossa volta. Demonstrar o verdadeiro amor, que é isso que Deus espera de nós. Amém? Vamos orar mais uma vez e aí a gente já... Porque isso é característico do cristão, né? Porque desde o começo do cristianismo, os cristãos sempre passaram por dificuldade. Sempre passaram. Isso é algo que a gente vai passar. Infelizmente, pelo pecado de Adão, todos nós agora estamos condenados. Deus criou o mundo perfeito, Deus criou o homem perfeito, a mulher perfeita. Mas o pecado, cometido lá no Éden, nos afastou de Deus, né? E agora a gente sofre com as dificuldades, com os problemas, com essa sujeira toda que existe no mundo, com essa dificuldade toda que há na terra, todo esse sofrimento, essa dor. E a única forma de passar por isso é com Deus. Deus é quem nos dá essa verdadeira força. Então pedir força para Deus é uma forma de dizer que, olha, eu sei que eu sou fraco, mas com o Senhor eu tenho um pouquinho de força, eu consigo passar por esse problema. Então é um princípio cristão. Que a gente faça mais isso, né? A gente ore pedindo para Deus dar força para a gente, não para que os problemas saíssem. Mais alguma dúvida, pergunta? É o livro de Esther. É o livro de Esther. Confundi. É que são os dois, são Ruth e Esther, mas é Esther mesmo. Falha minha. Ruth fala pouco, mas Esther não fala o nome de... Não fala Senhor em nenhuma parte. Né? Então, obrigado, irmã. Hã? Exatamente. Tem livros na... A história é muito bonita, né? Tem livros na Bíblia que não... Tem livros na Bíblia, poucos livros na Bíblia que às vezes não falam de Deus exatamente, mas ensinam para nós princípios sobre Deus, né? Outro livro que faz isso é o livro de Tiago também, né? O livro de Tiago ele não fala muito sobre o Senhor, mas ele fala os princípios do Senhor. Então isso também, de certa forma, ajuda, né? Então é muito bom. Bom, se tivermos tudo ok, a gente pode vamos orar então. Mais uma vez, a gente já finaliza o nosso momento da palavra, nosso culto. Hoje foi rápido, né? Mas problemas externos. Vamos orar então. Deus, pedimos, Pai, que o Senhor continue conosco. Te agradecemos porque em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas que poderiam nos tirar aqui da igreja, poderiam nos tirar dos teus caminhos, o Senhor nos mantém aqui. O Senhor é quem nos mantém de pé. Que nós sempre reconheçamos, assim como esses homens aqui reconheceram, que o Senhor é o único que pode nos salvar. É o único que de fato pode transformar as nossas vidas. E que essa transformação ela seja visível, para que as pessoas à nossa volta, através do nosso exemplo, vejam o Senhor. Que nós sejamos, Pai, cada vez mais parecidos contigo. E que a tua luz se reflita em nós, para que nós possamos refletir nesse mundo escuro, esse mundo que às vezes não consegue ver o Senhor. Mas que através de nós, Pai, nós consigamos mostrar o Senhor para esse mundo caído. Te agradecemos, Pai, pelo texto da tua palavra. Te agradecemos porque, mesmo com tanto tempo passando, a tua palavra permanece e os teus princípios permanecem. Que esses princípios, Pai, nos direcionem para que nossa vida seja aquela que o Senhor quer que nós tenhamos. Te agradeço, Pai, por mais uma vez por esse culto.
Que o Senhor nos leve agora em segurança aos nossos lares. E que nós nos lembremos, Pai, durante a semana, daquilo que nós aprendemos hoje. Que nós devemos, Pai, confiar no Senhor, que nós devemos ter o Senhor como única regra na nossa vida. Que a Tua palavra permaneça em nossos corações e nos direcione em tudo o que viemos a fazer. Mais uma vez, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.